Olá, meu nome é Emerson Alencar, eu sou formado em Comunicação Social com especialização em Marketing e tenho mais de 15 anos de experiência em campanhas eleitorais, tanto municipais quanto estaduais, ao longo da minha trajetória profissional. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o cenário político para as eleições de 2020 que vão acontecer agora no final do ano, né? Muita coisa mudou nesse cenário político, principalmente porque nós estamos passando por uma sensível mudança de comportamento de vida, que é a pandemia do coronavírus, né? Isso tem atingido a nossa vida em cheio, né? Nesse ano. O ano começou e tiveram muitas mudanças de comportamento das pessoas, e isso influencia também na escolha do voto. E a gente vai falar um pouquinho também do que está acontecendo ao longo da história política do Brasil e também do estado do Tocantins, para avaliar como é que a cabeça do eleitor está se comportando na escolha do voto agora desse ano, né? E para começar essa discussão, a gente vai tratar um pouco da história recente da política no país, né, que tem influenciado diretamente na cabeça dos eleitores. Um aspecto conjuntural que é relevante para a gente destacar aqui na nossa aula é a questão da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato teve um apelo popular muito forte e ela veio e trouxe aquela esperança da população de que políticos corruptos ou pessoas, servidores públicos, né, que eram alvos de corrupção, fossem punidos realmente, né? Isso trouxe uma sensação de punidade das pessoas, né? Então, os eleitores começaram a acreditar que políticos poderiam ser presos, políticos poderiam ser punidos, e isso reforçou o sentimento de honestidade. Então, os eleitores hoje, eles observam um político e exigem muito mais da honestidade do político, e isso influencia diretamente na escolha do voto. Outra questão que também é muito importante da gente analisar é que houve, a partir da última eleição para presidente da República, principalmente, uma polarização política, né? Grupos de esquerda contra grupos de extrema direita. Eles criaram núcleos e começaram a se confrontar. Essa polarização de discurso causou um impacto em todo o sistema político e ideológico, principalmente, né? Porque pessoas que têm ideias parcialmente contrárias a grupos A e B acabam sendo excluídos e taxados severamente por esses grupos como oposição. E isso acabou influenciando bastante na opção de voto, né? Políticos aí que ficam na extrema direita acabam perdendo um pouco essa penetração do público um pouco mais de esquerda. Então, há essa diferença na escolha de voto na cabeça do eleitor. Uma outra questão que veio muito forte nas últimas eleições é a questão do voto útil, né? Muitos eleitores começaram a votar contra uma certa linha ideológica, né? E isso fez com que se destacassem políticos que estariam talvez à margem do processo eleitoral, mas que vinham dentro do processo eleitoral com chances de vitória, né? Então isso trouxe uma mudança também na cabeça do eleitor, que pode ser trazida para as eleições municipais também, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E houve um crescimento por conta dessa busca pela honestidade na política, da rejeição do eleitor com relação a assuntos políticos e aos próprios personagens políticos. Então, você, candidato, vai ter que lidar com isso também. O eleitor já não tem muita paciência para essa discussão política, né? Ele está com uma paciência muito curta quando se fala de assuntos políticos. Então, até isso a gente tem que entender a cabeça do eleitor para saber como chegar até eles e como convencê-los nessa opção de voto, né? Então, a gente tem também
falando da mudança do eleitor, o eleitor também mudou na sua essência, né? Hoje o eleitor está muito mais bem informado, as informações estão muito mais acessíveis ao eleitor. Hoje um smartphone é um material de informação riquíssimo, né? Nós temos várias plataformas dentro de um próprio celular. Ele pode acessar sites de notícia, pode acessar as redes sociais, e nas redes sociais uma coisa se destaca, que é o WhatsApp. Pesquisa recente fala que 74% das pessoas se informam pelo WhatsApp. Então, as pessoas não buscam mais ouvir uma notícia no rádio, ver uma notícia na televisão, ou buscar na internet ou nos meios de comunicação para se informar de uma determinada notícia. Pelo WhatsApp, eles já estão sendo muito bem informados, muitas vezes com fake news que a gente vê nesse processo todo, né? Esse caso das fake news crescendo a cada dia nesse mundo eletrônico e digital, mas também o WhatsApp é um material, uma ferramenta muito importante de informação que o candidato também deve usar nesse processo eleitoral. E o eleitor também está muito mais ativo, né? Ele está muito mais crítico. As redes sociais fizeram com que o eleitor se tornasse muito mais crítico, né? Ele emite a sua opinião imediatamente. Ele segue políticos nas redes sociais e quando o político faz uma coisa que o desagrada, ele manifesta a sua opinião imediatamente nas páginas dos políticos. E isso também a gente tem que estar muito atento. Você que vai disputar uma eleição agora no final do ano tem que estar muito atento a esse processo também, né? O eleitor tem também uma outra característica, ele tem um alto nível hoje de engajamento. O que seria esse engajamento? Seria uma forma do eleitor participar mais do processo, né? Ele está muito mais participativo, ele está muito mais ativo nesse processo e ele tomou para si esse poder. E esse poder também é muito importante para a gente entender como é que é a cabeça do eleitor, para a gente criar mecanismos de chegar com um pouco mais de simpatia nesse eleitor e conquistar o voto depois, né? Então, é preciso fazer com que o eleitor participe desse debate. Você tem que levantar o debate para o eleitor e entender que ele tem opinião e que ele quer ser ouvido e você ouviu o eleitor. Essa é uma importante dica. Você hoje tem que ouvir o eleitor, porque as redes sociais deram voz para esses eleitores que antigamente tinham dificuldade de se manifestar. E todo esse processo, como eu falei desde o início, todo esse processo de mudança de comportamento do eleitor, desde exigir muito mais honestidade dos políticos, desde aquela questão da Lava Jato que eu disse agora há pouco, que fez com que os eleitores tivessem esperança de que os políticos fossem punidos, né? A exigência que o eleitor tem hoje de honestidade na política, isso fez com que ele também se tornasse, se empoderasse nesse processo e também quisesse participar do debate. Então é importante que a gente também estabeleça esse debate com os eleitores para tentar não só trazê-los para o processo, ganhar a simpatia deles, mas também participar, fazer com que eles também se sintam parte do processo político, né? Então tudo isso é muito importante. E também tiveram as mudanças nas regras políticas, né? A lei eleitoral mudou nesses últimos tempos e isso tem influenciado também nesse processo eleitoral, né? Hoje nós temos o financiamento público de campanha, coisa que a gente não tinha, né, há bem pouco tempo atrás. Nas últimas eleições municipais, por exemplo, a gente não tinha esse sistema de financiamento público de campanha que trouxe uma isonomia, digamos assim, ao processo eleitoral, né? Antigamente, os políticos que tinham mais relacionamentos com empresas privadas acabavam conquistando mais aquelas doações de campanha de empresas privadas e acabava
tendo mais poder na hora de fazer a sua campanha eleitoral, tendo mais poder financeiro, que eu digo, né? Então, ele saía no processo com um pouco mais de vantagem, porque o lado financeiro, como vocês bem sabem, também é muito importante no processo. E o financiamento público de campanha, ele veio para tentar democratizar esse sistema. Então, hoje, com o financiamento público de campanha, também mudou esse cenário eleitoral, né? Partidos que antes eram considerados pequenos, mas que tiveram um resultado muito forte nas eleições anteriores para deputado federal, para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional, acabam se destacando hoje com um recurso de financiamento público de campanha bem maior, e isso acaba viabilizando as candidaturas desses partidos, né? Hoje a gente tem menos tempo de programas eleitorais, né? O tempo dos programas eleitorais, ele diminuiu, tanto no tempo do próprio programa mesmo diário, quanto do período, né? Dos dois sentidos diminuiu. Então, o político hoje, o candidato hoje, ele tem menos tempo para se conectar com o eleitor através dos meios de comunicação mais tradicionais, que são TV e rádio, né? Porque esse tempo dos programas eleitorais, que era muito valorizado no passado, né? Antigamente as grandes campanhas eleitorais investiam muito pesado nisso, porque era uma forma de convencimento do eleitor muito forte, e agora isso também diminuiu, porque com menos tempo de televisão, com menos tempo de rádio, há menos tempo de comunicação mais tradicional, mas só que hoje existe uma ferramenta muito importante, que são as redes sociais, que são as ferramentas de comunicação que a gente viu que na última campanha eleitoral para presidente da República, principalmente, foi uma ferramenta muito forte e que deu muito resultado. Mas só que também, por outro lado, aumentou-se o número de inserções de programas eleitorais. O que é inserção? São aqueles programinhas, né, aquelas propagandas eleitorais que vão no meio da programação diária do rádio e da TV. Então, naquele intervalo de propaganda de um programa de uma TV aberta, por exemplo, há aquela propaganda eleitoral de 30 segundos do candidato. Essa propaganda, para nós da comunicação, é muito importante, porque é uma forma de você chegar no eleitor com mais eficiência. Porque o que acontece muitas vezes quando começa o horário eleitoral gratuito? Muitas pessoas elas mudam de canal, vão para a TV por assinatura, ou desligam a televisão, aproveitam esse tempo para bater papo em família, ou vão fazer outra coisa dentro de casa, vão cuidar da casa, enfim. Muitos eleitores deixam de assistir os programas eleitorais por causa daquilo que a gente falou um pouco antes disso, que é aquela rejeição que os eleitores têm dos políticos e da política. Então isso acontece muito, né? A audiência dos programas eleitorais vem caindo ao longo do tempo. Então isso também tem influenciado bastante nesse cenário eleitoral que se monta para as próximas eleições, E o período eleitoral também mudou, né? Não existe mais um período eleitoral grande, né? Antigamente, o tempo de campanha era muito maior. Hoje são 45 dias, né, de campanha eleitoral. Antigamente era 2 meses, né? Já foi muito mais num passado mais distante. Mas assim, hoje o tempo de campanha é muito curto. Então, você, político, tem que estar muito atento, mas muito atento mesmo a esse período de campanha, porque isso fez com que o período de pré-campanha se tornasse muito mais valioso para você chegar no eleitor com mais eficiência. Então, se você está pensando em fazer campanha só a partir da convenção eleitoral, a partir do registro da candidatura, você já pode ser que você comece a sua campanha um pouco mais atrasado do que outros. Aquele político que já começa a campanha
de uma maneira mais forte no período de pré-campanha, já começa o seu trabalho no período de pré-campanha, ele acaba ganhando mais tempo de levar o eleitor as suas ideias, as suas propostas, né? E não deixa isso tudo acontecer só no período da campanha eleitoral. Evidentemente que no período de pré-campanha existem várias situações que podem infringir a legislação eleitoral. Você tem que ficar muito atento a isso. E na aula de direito eleitoral nós vamos tratar muito dessa área. Então, mas tudo que é permitido no período de pré-campanha, eu oriento você que faça. Eu costumo dizer que as pessoas, quando chegam a mim e que perguntam, né? Olha, quando que eu vou começar a minha campanha? Eu sempre digo, agora, a sua campanha, se você escolheu ser candidato, se você decidiu ser candidato nas próximas eleições, sua campanha começa de imediato, a partir dessa sua decisão. Então, é importante que você faça esse trabalho minucioso de pré-campanha, de conexão sua com os eleitores, ainda como pré-candidato, para vender as suas ideias, para vender suas propostas, para discutir com o eleitor, daquela forma como eu falei, o eleitor hoje quer participar do debate, e isso é importante que a gente faça. Então, dá para você estabelecer essa troca de informações com o eleitor, que é muito importante e vai ser muito positiva para a sua campanha também. Então, o período de pré-campanha ficou muito mais valioso, né? Então, há uma necessidade de manter esse trabalho constante, né, até o período eleitoral. No período eleitoral, aí sim, o trabalho é muito mais fortalecido, o trabalho fica muito mais robusto e a gente muito mais, o candidato, né? O candidato então vai em busca do voto com muito mais agressividade. Antes é um momento de você vender as suas ideias, de formar a sua imagem perante o eleitor, de começar esse debate junto ao eleitor. E depois do período de campanha mesmo, aí sim é a hora de você pedir voto, é a hora de você se engajar a sua equipe nesse processo eleitoral, aí sim para você trabalhar na conquista do voto de fato, né? Então esse período de pré-campanha é muito importante nesse processo, nesse cenário eleitoral, né? E uma outra coisa que mudou muito são os formatos de campanha, né? A gente falou agora há pouco que nós perdemos, né, nas campanhas eleitorais, acabaram perdendo tempo de televisão e de rádio, né, das propagandas eleitorais. Então isso fez com que as campanhas tomassem um outro formato, né? As mídias tradicionais, elas perderam um pouco da força que elas tinham, né? Como eu disse anteriormente, a gente via que as campanhas eleitorais no passado, elas investiam pesado naqueles programas eleitorais que pareciam cenas de cinema, né? E que impressionavam mesmo a população e os eleitores e tinham um poder de persuasão muito forte junto ao eleitor. Hoje, com o tempo de televisão reduzido e com o consumo das mídias reduzido também, dessas mídias tradicionais, a audiência da TV e do rádio tem caído ao longo do tempo, perdendo espaço para as redes sociais. Então, essas mídias tradicionais acabaram perdendo força no processo eleitoral. E uma outra coisa que ganhou muita força nesse processo eleitoral foram, evidentemente, as redes sociais, né? Principalmente da última campanha eleitoral para presidente, governador, deputados federais, estaduais e senadores. A partir da última campanha para agora, houve uma mudança sensível, as pessoas, principalmente os candidatos, começaram a enxergar o poder que as redes sociais têm no convencimento de voto. Então isso tudo passou a gerar passou com que as redes sociais tivessem uma força muito grande nesse processo. Então
você olhar com cuidado mesmo para suas redes sociais, você tratar com cuidado as suas redes sociais é muito importante nesse cenário eleitoral atual, porque ela vai ter uma influência muito forte na escolha do eleitor por seu candidato, né? A gente vem passando também por mudanças de meios de comunicação, como eu disse, né? A gente deixou as mídias tradicionais para usar as redes sociais, mas os formatos de campanha acabaram mudando, se adequando a esse processo. Hoje, nas redes sociais, você ganha muito em amplitude de comunicação, porque as redes sociais te dão a oportunidade de você fazer uma comunicação escrita, mandando uma mensagem para o seu eleitor. Tem como você mandar uma mensagem de áudio, então, que se assemelha muito àquele programa de rádio que a gente via nas rádios, mas isso tem que ser adequado às redes sociais. As redes sociais têm uma linguagem particular e isso o profissional de comunicação vai orientar muito bem você, candidato, nesse processo de escolha dos meios de comunicação e dos formatos de mídia mais adequados para a sua campanha. E também os vídeos ganharam força nas redes sociais, né? A gente diariamente, várias vezes por dia, a gente recebe e envia vídeos para amigos, para conhecidos, para clientes, né? Para você que é empresário, que usa as redes sociais para promover o seu produto ou seu serviço. Isso tudo torna as redes sociais uma ferramenta de comunicação fantástica, com a possibilidade de ter incluída nelas, nas redes sociais, todas as opções de mídia. Então isso tudo tem que ser encarado com muita observação por vocês, candidatos, porque assim, não basta você só mandar uma mensagem de texto para o seu eleitor. Ele vai querer de você uma mensagem de voz, ele vai querer um vídeo bacana para você mandar para ele, vai querer que você participe de lives, por exemplo, né? Vai querer que as lives se tornaram aí um produto muito habitual nas redes sociais, né? Principalmente com a pandemia, onde as pessoas estão mais em casa. Então, isso tudo traz uma mudança também de comunicação nesse cenário eleitoral das eleições de 2020. Uma outra situação muito importante, eu não deixei para o final por acaso, que é para a gente observar muito bem a questão da mudança de comportamento que a pandemia do coronavírus trouxe para a população do nosso país e em especial do Tocantins, né? Nós estamos passando por um processo aí de mudança de comportamento, né? Hoje as máscaras estão no nosso guarda-roupa, né? No nosso hábito diário de uso, né? Se tornou um acessório indispensável indispensável não só da nossa proteção, mas da proteção da saúde do próximo. Então, nós estamos passando por uma mudança muito sensível de comportamento com relação com o que trouxe a pandemia nesse cenário. Então, nós estamos nesse processo de mudança e isso influencia também na cabeça do eleitor, né? O eleitor, com a pandemia, se tornou muito mais solidário, né? A gente vê projetos aí nascendo para ajudar as pessoas que estão passando maior necessidade, né? A pandemia, né? As pessoas se tornaram mais sensíveis, mais sentimentais. Então, a mensagem que você deve levar ao eleitor tem que ter também essa questão da solidariedade, tem que ter essa questão da sentimentalidade também, né? Tem que tocar o coração do eleitor. Isso tudo também é muito importante você, candidato, entender que a cabeça do eleitor também passou por essa mudança nesse processo da pandemia. E hoje os eleitores estão muito mais dentro das suas casas do que fora. A gente não sabe ainda como vai ser o processo eleitoral, tomara que até lá a pandemia esteja acabada de fato, que a gente tenha segurança
para fazer as reuniões mais tradicionais que a gente fazia em todas as campanhas, que é comum, né, em todas as campanhas de serem feitas. Mas a gente também tem que pensar numa vertente diferente, numa forma diferente de chegar ao eleitor, né? Porque o eleitor, como está dentro da sua casa, ele fica impedido de ter esse contato físico com o candidato. Então, é importante que você trabalhe essa conexão por meio, evidentemente, hoje das redes sociais, né? Que se tornaram muito mais importantes nesse processo eleitoral. Então, observe bem, toda essa conjuntura política, o tanto que ela transformou a cabeça do eleitor e o tanto que ela transformou a maneira do eleitor escolher quais são os seus representantes. Então, assim, o eleitor tem passado por essa mudança de comportamento e é muito importante que você entenda todo esse cenário para você poder ter mais eficiência na hora de fisgar o voto do eleitor. No mais, muito obrigado por você ter assistido essa aula. Eu deixo um grande abraço para você e muito boa sorte no seu processo eleitoral. Até mais!